Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. A lição de hoje, a lição com um tema muito interessante, cumprindo as obrigações diante de Deus, porque nós precisamos aprender a cumprir com as nossas obrigações diante de Deus. Como o pastor Carlos bem disse, hoje, comemorado o dia da Bíblia, o que Jesus recebeu quando ele entrou na sinagoga e leu o profeta Isaías? Alguém lembra? Um pergaminho, não foi? Como eu estava falando, Jesus chega na sinagoga e recebe o pergaminho. E ele então faz a leitura de Isaías. Até aí tudo normal. Anos depois, séculos depois, alguém resolve pegar aqueles pergaminhos e colocar no que nós conhecemos hoje por Bíblia. E fazer uma formatação mais ou menos assim. Sabe o que aconteceu naquela época? Um escândalo. Como que ia deixar de usar os pergaminhos para usar uma Bíblia? Assim como talvez alguns se escandalizam. Então eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia, ou conecte a sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 5. Porque daqui uns anos, nós vamos ouvir, em vez de falar, abra a sua Bíblia, pegue o seu chip e conecte. Ou conecte o seu dispositivo auricular aí em Eclesiastes capítulo 5. E isso vai ser normal. Nós precisamos estar também abertos para a tecnologia. Eclesiastes capítulo 5 é o texto-chave para a nossa lição. E na tradução que eu tenho aqui diz o seguinte: tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso de maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Oferta também é cumprir com as nossas obrigações diante de Deus. E a nossa adoração, ela só será verdadeira quando eu e você entendermos que nós temos sim direitos do Senhor. E quando eu falo de direito, não é que nós vamos, Deus, olha, eu tenho direito diante do Senhor. Não, que nós temos promessas dele para nós, mas que nós temos também obrigações diante do Senhor. Quando nós entendermos isso, a nossa adoração passará a ser verdadeira. Sabe por quê, queridos? Porque nós não vamos chegar na igreja e esperar um louvor de entretenimento. Nós não vamos chegar na igreja e esperar um louvor, e eu não tenho nada contra, de bater palma. Porque hoje, a igreja hoje, não só a Catedral da Família, a igreja do Senhor hoje na terra, tem feito um louvor de entretenimento. Você começa com musiquinha de bater palma, para quê? Porque aí vai enchendo a igreja, e de repente, quando a igreja tem um número maior de pessoas, entenda o que eu vou dizer, aí nós mudamos o estilo de música, agora nós vamos adorar ao Senhor. E isso tudo acaba se tornando entretenimento para quê? Para quando o pastor vier ministrar, a igreja já está cheia, e ele pregar com a igreja cheia. E isso é errado.
Isso é errado. Eu fiquei muito feliz hoje quando a irmã já começou adorando ao Senhor. Pastor, mas tem diferença? Tem. Existe muita diferença. E você precisa entender o seu papel enquanto adorador, porque se você entender, quando estiver uma equipe ministrando aqui, independente de quem seja, você não vai se preocupar com quem está ministrando, mas com o que está sendo ministrado. E você vai passar a fazer parte dessa ministração. Porque hoje foi cantado, e como se diz, nada pessoal, viu, Carol? Hoje foi cantado para mim, se eu estou te falando do meu ponto de vista pessoal, uma das músicas que a igreja canta hoje com maior hipocrisia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Pois é, eu estava... E nós estamos conversando durante a adoração. Então você veio para adorar quem? Você veio para se prostrar diante de quem? E eu me coloco nisso também. Nós estamos oferecendo uma adoração hipócrita para o Senhor. Nós não estamos adorando a Deus verdadeiramente. Porque se nós estivéssemos adorando a Deus verdadeiramente, meu irmão, você não está vendo que eu estou adorando? Por favor, você não ia aceitar conversar, eu não ia aceitar conversar, porque o meu objetivo, o meu foco, a minha preocupação, a minha intenção ia ser em atrair a presença de Deus para esse lugar. Mas nós só vamos conseguir fazer isso se nós entendermos verdadeiramente quem nós somos diante de Deus e o que nós temos como promessas e o que nós temos como também obrigações, deveres diante do Senhor. O livro de Eclesiastes, ele vai falar muito, você vai ver citado várias vezes a palavra rei. Todas as vezes que você ler a palavra rei, entenda que ele está fazendo uma alusão à pessoa de Jesus Cristo. Não se apresse em sair da presença do rei, ou seja, querido, não se apresse em sair da presença de Deus, não se apresse em sair da presença de Jesus. Ah, mas está demorando o culto. Não, não está demorando o culto, é você que não quer ficar na presença de Deus. É a sua carne lutando contra o Espírito, e o apóstolo Paulo nos ensina isso, que a carne milita contra o Espírito. Se o seu espírito está sendo alimentado, a sua carne vai rejeitar isso aí. Pastor, e a lição fala para você não falar tolices, para não fazer votos, né, não fazer promessas para o Senhor. Pastor, mas tem hora que eu não sei nem o que falar. Você não sabe o que falar? Começa a falar em línguas então, deixa o Espírito Santo transbordar através de você. Porque se você não sabe o que falar, então já é hora de deixar o Espírito Santo orar através de você. É hora de você deixar o Espírito Santo fluir com liberdade. É hora de você começar a transbordar no Espírito Santo de Deus. Porque se você não começar a buscar o transbordar do Espírito dentro da igreja, lá fora você não vai conseguir não. Lá fora, na hora que você precisar de ser cheio do Espírito Santo para dizer não para o diabo, para dizer não para o pecado, para tudo aquilo que não é lícito, se você não tem prática, e não tem busca, e não tem intimidade com Ele dentro da casa dEle, lá fora, você não vai ter esse momento de intimidade com Ele. Então vamos começar entendendo isso. A figura do rei no livro de Eclesiastes é alusão à pessoa de Jesus Cristo. O primeiro item da nossa lição fala de obrigações e devoções. E começa com obrigações de natureza político-social, eu chamaria de obrigações civis. O que nós precisamos entender disso? Primeiro, não tem como separar a minha vida social da minha vida espiritual. Querer separar isso é falar o seguinte: não, aqui na igreja eu tenho um comportamento, aqui na igreja eu tenho uma atitude. Agora lá fora, não, aí lá fora é diferente, aqui é um ambiente espiritual, lá fora é outra situação. Não, meu querido, não tem como você separar a sua vida espiritual da sua vida social. A sua vida social, ela precisa refletir a sua vida espiritual. A sua vida lá fora, ela precisa refletir aquilo que você recebe aqui dentro da casa de Deus. A sua vida no seu trabalho, ela precisa refletir a sua vida de intimidade com Deus. Porque se você tiver duas vidas, deixa eu te falar, não tem como você falar, não, o meu espírito vai para o céu, e o seu corpo vai para o inferno. Não tem como você dividir. Se você tem duas vidas, é porque você está pensando que um pedaço seu
vai para o céu e outro pedaço não vai. Deixa eu te falar, ou você vai completamente o seu espírito para a eternidade com o Senhor, ou você não vai desfrutar da eternidade com o Senhor. Outro dia um pastor conhecido meu me ligou e pediu para que eu fizesse algo para ele, e eu tentei muito conseguir aquilo que ele tinha me pedido, e infelizmente não consegui. E aí ele me ligou, eu falei, olha pastor, infelizmente não deu certo. E aí ele virou, queridos, e com muita ironia, e eu senti isso na hora. Pastor, eu vou te perdoar, né? Porque senão como que eu fico? Eu falei, o senhor não fica, pastor. Porque se o senhor não me perdoar, o senhor não fica com Deus, o senhor não fica com o Espírito Santo. E aí o senhor fica aqui quando Jesus voltar. Porque é o seguinte, tem hora, queridos, que nós precisamos ser duros. Como se diz os adolescentes, o cara vem me tirar assim, na boa? Não. E tem hora que você precisa ser duro com seus filhos, com o seu cônjuge. Não. A pastora Juliana, às vezes, estou vidrada ali na palavra, ou às vezes ela está mais do que eu, e quando um ou outro dá uma cutucadinha, faz de conta que não aconteceu nada. Aí o outro já sabe. Não mexe comigo agora que eu estou focado na palavra. Você tem que ser canal de bênção. Você às vezes ser duro, não é ser mal educado, ser grosso, mas é você falar a verdade. Meu irmão, preste atenção na palavra, adora o Senhor de verdade, preste atenção no que o ministério de louvor está ministrando, em vez de ficar conversando, em vez de ficar de braço cruzado, sabe, a unção está caindo aqui no altar, e o bonito está ali sentado, como se nada tivesse acontecendo, como se estivesse passando um filme aqui nos telões. Um dia seu filme vai passar na frente de todo mundo, viu? Prepara-te. A Bíblia nos ensina a priorizar o reino de Deus. Não dá para separar, mas a Bíblia nos ensina a priorizar o reino de Deus. Mateus 6,33, todos nós conhecemos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então o Senhor nos ensina o seguinte: busque primeiro o reino de Deus. Nós falamos sobre isso essa semana na rádio. Você tem que buscar a comunhão com Deus. Você tem que buscar a vontade do Senhor. E nós temos direitos e deveres também como cidadãos. Só como eu falei, os nossos direitos e deveres lá fora precisam refletir o que nós recebemos do Senhor. Nós pagamos impostos, nós podemos votar, nós podemos receber voto. E aí eu já preciso te alertar, cuidado com os crentes, tá? A partir do dia 1º de janeiro vai aparecer muito crente novo dentro da igreja, chamado os políticos, né? É uma espécie que aparece em cada 4 anos, né? Existe uma seita. Então cuidado com essa seita, cuidado com esse povo. É um povo perigoso. De 4 em 4 anos eles surgem na terra, né? É igual ano bissexto, aparece de 4 em 4 anos. Mas a nossa consciência cívica, a nossa consciência de fazer essas coisas, ela tem base bíblica. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, nós vamos ler do versículo de número 24 a 27. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? E disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Tomam e dá por mim e por ti. Interessante que aqui Jesus e Pedro pagam o tributo, o imposto. Já falei aqui que só os dois pagaram, porque só os dois tinham idade para pagar impostos. Os outros discípulos eram menor de idade, então não pagavam impostos. Mas o que fica aqui é o seguinte: Jesus menciona que os filhos estariam livres dos impostos. Ou seja, os filhos daqueles cobradores, os filhos do imperador, os filhos do império estavam livres
dos impostos. Os alheios, ou seja, os outros, não estavam, por isso ele tinha que pagar. Interessante que ele diz o seguinte: para que não seja escândalo. Vai lá, Pedro, pesca um peixe. Interessante que Pedro estava acostumado, e nós conhecemos Pedro pescando com rede. E aqui Jesus é muito específico, ele manda pescar com anzol, ou seja, porque ele sabia. Ele fala, o primeiro peixe que subir. Irmão, Deus faz de tudo. Onde você já imaginou você pescar um peixe com a moeda na conta certinha de você pagar o imposto? Loucura. Isso parece história de pescador, mas não é. É milagre. Agora, ali ele vai e cumpre com a sua obrigação. Se a gente analisar, preste atenção, espiritualmente falando, e aí é mais uma prova que não tem como desassociar. Espiritualmente falando, nós somos filhos do rei, não somos? Então eu preciso pagar imposto? Espiritualmente falando, não. Mas aí Jesus fala assim, para que nós não sejamos de escândalo, para que não os escandalizemos. Sabe o que é que Jesus está deixando para mim e para você? Olha, você é crente, você é filho do rei, você é herdeiro das promessas, você é herdeiro de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Você vai morar numa cidade onde a rua é de ouro. Você vai ter anjos te servindo todos os dias. Mas enquanto você estiver aqui na terra, você tem que cumprir com as suas obrigações civis. Você tem que pagar imposto, você tem que pagar água, luz, telefone, você tem que pagar condomínio. Enquanto você estiver aqui nessa terra, cumpra com as suas obrigações civis. Ah, pastor, mas a carga tributária é muito elevada. Você tem uma opção, na verdade você tem duas opções. Ou você paga aquele imposto de carga tributária elevado, aí você achou caro demais, fecha a empresa, irmão. Que aí você não vai ter que pagar mais esses impostos. Aí o seu imposto vai ficar baixinho. Agora, se você quer ser um abençoador de vidas através da sua empresa, pague os impostos. Eu te garanto que você será abençoado. Se Jesus pagou imposto, é porque eu e você temos que pagar também. Não levanta a mão não. Mas sabe aquele mês que você tem que pagar o IPVA e não dá para você pagar o IPVA? Você anda na rua assim dirigindo, a hora que chega numa esquina que você tem que virar, você dá uma olhada, porque se tiver uma blitz você vai para o outro lado. Por quê? Porque você sabe que está fazendo algo errado. Então você já tem a consciência disso. E nós temos também as nossas obrigações de natureza religiosa. E elas acontecem aqui dentro, na dimensão do culto, na adoração. E é com esse entendimento que o escritor Salomão faz em Eclesiastes. Interessante que você lê Provérbios, e é um livro maravilhoso. Você lê Cantares, e é um livro lindo. Na China, inclusive, o livro de Cantares foi proibido para menores de 18 anos. E é lindo. Eu aconselho, você que é casado, você não leu Cantares, pega sua esposa, pega um suco de uva, uma Coca-Cola, o que for, pega um salaminho, fatia, leva para dentro do quarto, vai ler o livro de Cantares junto com a sua esposa, meu irmão. Agora ali, Salomão estava na flor da sua juventude. Em Eclesiastes ele já estava maduro, ele tinha feito tudo quanto é tipo de coisa errada na vida. Aí ele escreve o livro de Eclesiastes. E ele tem o entendimento que nós precisamos entrar para o templo para adorar. Por isso que ele fala, tome cuidado, preste atenção quando você entrar para o templo. Vá disposto a ouvir o que Deus tem para falar para você. Não vá ali disposto para questionar Deus, para ficar falando demais com Deus. Porque você, numa dessas falas, pode fazer uma promessa que você não vai dar conta de cumprir. Seria, por exemplo, vamos tirar ofertas alçadas. Aí você vai lá e dá um cheque de 5 mil reais. E você ganha R$1.000 por mês. Você vai dar conta de cumprir esse voto, irmão? O cheque vai bater lá no banco e voltar. Por quê? Porque você fez um compromisso pela empolgação. E infelizmente, nós fazemos muita coisa diante de Deus por empolgação. E o Senhor chama isso de sacrifício de tolo. E a palavra de Deus que nós lemos diz que Ele não gosta de tolos. Versículo 1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Isso numa outra tradução, porque
chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Então cuida, quando você entrar para o templo, venha com um sentimento no seu coração: eu vou ali para ouvir Deus falar comigo. Outro dia nos adolescentes nós fizemos algo interessante. O louvor estava, a Luíla teve aí essa semana, o Mateus teve essa semana, viu que o louvor nos adolescentes é um negócio bem diferente. E de repente eu subi para ministrar, mandei os instrumentos pararem, falei: nós agora vamos adorar ao Senhor em silêncio. O Espírito Santo estava me falando sobre isso. E houve um silêncio. Se jogasse um alfinete no chão, você escutava ele caindo. E, uns 5, 8 minutos em silêncio. E como foi maravilhoso. E depois nós voltamos a adorar ao Senhor com os instrumentos. E foi uma noite de cura maravilhosa. E teve uma menina que falou que durante aquele silêncio, ela sentiu Deus falar no coração dela. Traduzindo, durante o silêncio, ela ouviu Deus falar com ela. Sabe por quê? Porque nós não estávamos falando nada. Nós estávamos buscando o quê? Deus, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Então, quando você entrar aqui na igreja, querido, venha com esse entendimento, com esse desejo. Venha com uma música. Depois eu quero recomendar para o pessoal do louvor aí, tem uma música, Minha Alma Anseia por Ti, do Jesus Cristo, que tem uma tradução. A sua alma tem que ansiar por Deus quando você entrar por ali. Não pode ser diferente. Tem um entendimento que Deus não está só observando a sua adoração. Ele está respirando a sua adoração. Então que ela suba como incenso suave diante do Senhor. A igreja, enquanto edificação, ela existe para que nós possamos nos reunir como corpo de Cristo aqui na terra. E nós reunimos para atrair a presença de Deus desse lugar, porque Ele nos atraiu. Quando Salomão fala tudo isso, e depois ele fala sobre o prostrar-se, a palavra de Deus fala: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela e nem a servirá. Você só vai se prostrar diante do seu Deus, aqui dentro dessa igreja. Você vai se prostrar, não é porque tem alguém pregando, alguém cantando, mas é porque você está diante de Deus nesse lugar. Como o irmão cantou, Ele está aqui. E nós temos também obrigações referentes à santidade de Deus. Porque se Ele está aqui, a santidade de Deus está aqui. Então nós temos que ter reverência. E se você lê a sua revista, você vai perceber que o autor ele faz um comentário muito interessante sobre isso. Mas ele começa falando sobre liturgia. A liturgia que nós temos aqui hoje, e não só a Catedral da Família, a liturgia da igreja, na verdade ela é uma liturgia baseada na Igreja Católica Apostólica Romana, que determinou essa liturgia na época do Vaticano II. Mas a palavra liturgia, ela vem muito antes de Jesus. O povo grego, eles entendiam pela palavra que se formava em liturgia, serviço para o povo. Os mais ricos, anualmente, eles faziam algo para o povo. Hoje, se você observar os muçulmanos, o muçulmano durante um dia por ano, ele tira para entregar esmola para os pobres. E lá ele fala de esmola litúrgica, ou seja, ele separa o serviço para o povo. Na época do Vaticano II, então, muda-se a liturgia missal para que o povo pudesse participar da liturgia. Então nasce essa liturgia que nós conhecemos por organização do culto. E deixa eu falar uma coisa. Por mais que você fale assim, eu não gosto desse negócio de liturgia não. Eu também não gosto. Mas existe algo que é não para, entenda, o direcionar, não é para falar assim, não, Deus tem que ser desse jeito. Não, mas é para que nós tenhamos uma organização dentro do culto. Por isso que nós temos um momento de adoração, nós temos palavra, e são momentos distintos dentro do culto. Para que isso? Para que haja uma organização. Imagine, está o pastor pregando, no meio da pregação,
seria muito bom, mas de repente ia dar uma bagunça aqui dentro. O pastor está pregando, gente andando pelo corredor, deixando as ofertas aqui, ou então o pessoal do louvor cantando, e o pastor tentando falar, pregar para um. Não, então houve-se essa organização. Agora, nós precisamos atentar para o seguinte, que o dono dessa liturgia não sou eu, não somos pastores, não é você, o dono dessa liturgia é Deus, e quando Deus move, a igreja, quando ela tem intimidade com Deus, ela percebe que não é o homem que está mudando a liturgia naquele momento, mas é o Senhor que está movendo para quebrar os nossos protocolos e falar, eu sou o dono da igreja, agora, hoje vai acontecer desse jeito, como nós já presenciamos aqui, pastora Cássia ministrando na escola dominical, e praticamente não teve palavra, foi ministração da unção do Espírito Santo nesse lugar. Ah, mas a pastora não pregou. Aí hoje você já está pensando, vendo toda essa estrutura, não, eu hoje não vou vir ao culto hoje à noite, vai ser um espetáculo de dança, não vai ter palavra. Meu irmão, a palavra, ela não é necessariamente somente falada por um pregador, a palavra, ela é pregada através também de um espetáculo de dança, e eu estou crendo que hoje haverá conversões aqui nesse lugar. Então deixa eu te falar uma coisa, se você está com esse sentimento no seu coração, ore, peça perdão ao Senhor e fale, não Deus, eu estarei hoje à noite na igreja, porque é um culto de adoração ao Senhor. Pastor, mas eu posso adorar na minha casa, você pode adorar na sua casa, isso é verdade, então beleza, venha para a igreja, deixa sua mão lá na sua casa para ver o que vai acontecer. Até chegar aqui você já morreu de hemorragia. Então o corpo precisa estar junto, o corpo precisa estar reunido, e onde o corpo de Cristo se reúne? Na igreja, é aqui que nós temos comunhão com Deus, é aqui que nós temos comunhão um com o outro, é aqui que nós nos expressamos como corpo de Cristo, e o corpo não pode estar separado, meu irmão. Então tem esse entendimento, aí o autor faz algo maravilhoso, que ele fala sobre desligar o celular, deixar os... Só se você falar assim, não, a minha Bíblia é no celular. Então põe o celular no silencioso e vai só consultar a Bíblia, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se chegou e-mail. Não, não é hora de ver se chegou e-mail não, irmão. Hora de chegar o e-mail, você vai ver lá na sua casa. Aqui é hora de adorar o Senhor. Reverência é você respeitar a presença de Deus nesse lugar, é você respeitar a adoração que está sendo dirigida nesse lugar, é você respeitar a palavra de Deus que é pregada nesse lugar, porque ela é para te abençoar. Ninguém sobe aqui para pregar a palavra para ter status, para ter vitrine, para ter holofotes. Todos que sobem para ministrar nesse altar, é para abençoar a minha vida, é para abençoar a sua vida. Então se você não respeita quem está aqui em cima, respeite a presença de Deus nesse lugar. Você não vai na igreja católica e vê o povo andando, conversando, batendo papo. E eu falo porque eu ia todo domingo na igreja católica, eu queria ser padre. Muitos já sabem disso, né? A pastora Juliana ia ser mula sem cabeça. No folclore fala que mulher casa com padre é mula sem cabeça. Mas graças a Deus, Deus me libertou, me deu a mulher mais linda do mundo e os 3 filhos mais lindos do mundo. Mas você vai na igreja, pastor, vem cá um pouquinho, pastor Carlos. Você vai na igreja católica, você não vê o rapazinho passando a mão no cabelo da menina lá não. Você não vê esse tipo de coisa. Agora você vai na igreja de crente, como o povo fala, você chega no culto, está lá o rapazinho, abraçado com a menina assim, alisando, até alisa a orelha dela, dá beijinho. Obrigado, pastor. E ainda vê o rapaz, né? O namorado coloca o braço no encosto assim, parece que vai, de repente cai, aí ele deposita na perna da menina, né? Ou então a irmã vem, irmã, pelo amor de Deus, toma cuidado com o tipo de roupa que você está vestindo. Outro dia eu falei para a pastora, nós falamos sobre isso, eu falei, pastor, esse programa vai dar pano para a manga. Eu falei, melhor, que não dê pano para a manga, que dê pano para o comprimento das roupas, né? Que dê pano para a saia. Pastor, eu não estou defendendo aqui uso e costume, que as mulheres vão ter que usar saião, não. Não. Mas a palavra de Deus fala que você tem que se vestir com decência, porque quando você veste uma saia justa demais,
uma roupa colada demais. E eu falo porque eu já ouvi irmão vindo para mim, falar, pastor, ora por aquela irmã, pelo amor de Deus. Sabe o que você está fazendo, irmã? Você está faltando com reverência ao Senhor, porque você está fazendo que o irmão peque com os olhos. Já teve irmão que chegou para mim e falou, pastor, sentou uma mulher do meu lado hoje, e eu preciso que o senhor ore por mim. Eu, por quê, irmão? Porque ela estava com a saia curta e a mulher tem umas pernas. Eu falei, irmão, você precisa muito de oração. Precisa muito mesmo de oração. Então, quando você estiver no culto, esteja para ouvir. Desliga o celular aí, irmão, porque isso é interferência de celular, tá? Então, não se preocupe, de Deus só virá o melhor. Sabe por quê? Porque Ele é perfeito. Aquele que é perfeito não vai fazer nada imperfeito. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então a vontade de Deus para você aqui dentro é que você seja abençoado, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E nós devemos também obedecer. Obedecer a liturgia, precisamos, mas tendo o entendimento de que essa liturgia, de que essa organização, ela existe para me abençoar. Porque se eu obedeço por obedecer, vira mero legalismo, mero formalismo. E a igreja não é lugar de formalismo. Não é lugar de formalismo. A igreja é lugar de você ser cheio do Espírito Santo de Deus. A irmã levantou a mão. Foi bem lembrado, irmão, eu não li. No fórum você não entra, a mulher não entra com roupa curta, o homem não entra com camisa aberta. Não, diante do juiz, como a irmã bem disse, você não pode entrar numa audiência diante do juiz mascando chiclete, parecendo uma vaca ruminando uma ração. Não pode. Você não entra de bermuda. Agora deixa eu falar uma coisa. Outro dia eu peguei um jovem aqui, olhei para ele e falei, você virou bicheiro? E é por quê? Camisa aberta até aqui, um colarzão. Eu falei, porque você está parecendo um bicheiro, rapaz, nem cabelo no peito você tem, fecha essa camisa. É alguém que a gente tem liberdade de falar assim, tá, irmãos? Mas isso que a irmã falou, muito bem lembrado. E detalhe, às vezes você pega o chiclete, nossa, estou dentro da igreja, posso mascar chiclete, não, onde que eu vou fazer? Não, vou pôr no bolso. Não põe no bolso não, porque depois prega, não tem água que limpa. Debaixo do banco. Do lado. Está cobrindo o braço. Isso é reverência. O pastor está falando que em Israel, no pátio do templo, né, dentro da sinagoga, no pátio, as mulheres tiver de blusinha, não entra. É um costume. Agora, entender isso, mas isso é liturgia, isso é formalismo. Não, é entender que nós devemos obedecer regras. Que nós devemos obedecer essas regras porque elas existem para nos abençoar. A palavra de Deus é sobre essa liturgia, e ele fala aqui sobre o sacrifício. Deus, ele não quer que você faça um sacrifício qualquer. Se você for ler a história de Jefté, ele fala, Deus, se o Senhor me der vitória nessa batalha, quando eu voltar para casa, o primeiro que sair, eu vou matar em sacrifício ao Senhor. E ele vai todo feliz porque ganhou a guerra. E a palavra de Deus fala que lhe sai a sua filha, a sua única filha, porque Jefté não tinha mais filhos. Ela sai para receber o pai com adufes e danças. Ou seja, ela sai adorando a Deus pela volta do pai. E ele chora amargamente e fala assim, minha filha, você se tornou o motivo da minha desgraça. E aí ele fala que ele ia ter que matar ela. Ela fala, pai, então me dê 2 meses para que eu suba aos montes com as minhas companheiras e chore a minha virgindade. Ou seja, deixa eu chorar, porque eu não vou poder me casar, porque eu não vou poder dar descendência para o Senhor. Era isso que ela estava falando. E depois de 2 meses, Jefté sacrifica a filha dele. Sabe por quê?
ele fez um voto e tinha que cumprir. E se torna um sacrifício de tolo. Não, Deus, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou arrancar o dedinho mindinho. E aí Deus faz. Deus não queria que ele matasse a filha, de modo algum. Deus não tinha intenção de ver a filha de Jefté morta. Mas ele fez um voto diante de Deus, e para o povo judeu, um voto feito tem que ser um voto cumprido. Agora, precipitou. Você fala, não, Deus, se o Senhor... Não, meu irmão, não se apresse em falar, foi o que nós lemos. Não se apresse em fazer um voto, porque se você fizer, você vai ter que obedecer. Disso tudo, abra sua Bíblia também em 1º livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Você acha que Deus tem mais prazer em te ver fazendo sacrifícios do que obedecendo a palavra de Deus? Claro que não. Obedecer é melhor que sacrificar. Então não se apresse, calma, meu irmão. Não vai fazendo promessa para Deus, não. Aí já basta, né? Os católicos. Não, Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou de costas para a Trindade. E aí acontece, tem que ir de costas para a Trindade. A hora que volta tem que ir internado, passando mal. Está tonto, ânsia de vômito, as pernas tudo rebentando nas veias. Resolveu? Não, não resolveu. Mas então por que Deus abençoou? Porque Deus, Ele tem compromisso em abençoar os seus filhos. Ele tem amor pelos seus filhos. Nós vamos começar a ver sobre isso agora. Então Ele não quer que você faça sacrifício que seja peso para você. Ele não quer que você tenha sobre si nenhum peso. Os mais velhos um pouquinho, né? Quantos conhecem uma banda antiga, quase pré-histórica, chamada Milad? Quem conheceu? Wesley e Marlene, na hora que eles cantavam, parece que o céu descia onde eles estavam cantando. E tem uma canção que eles cantavam: não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, porque meu, somente meu, é todo o trabalho. Essa música é linda. Sabe por quê? Eu não tenho que carregar peso. Esse trabalho é de Deus. É Ele que tem prazer em me abençoar, é Ele que tem prazer em te abençoar. Então a santidade de Deus que está nesse lugar, ela vai nos levar a viver de modo reverente e obediente. Mas para isso eu preciso receber, eu preciso buscar a santidade de Deus na minha vida. E o terceiro ponto, obrigações frente à transcendência de Deus. Transcendência diz respeito a que Deus ele pode estar próximo ou distante. Deus é o nosso Criador. Ele criou tudo com a sua voz. Tudo que Ele criou foi com a sua voz, com exceção do homem. Do homem não, Ele usou as suas mãos. Ele podia, haja homem. E nasceu um homem ali, mas Ele teve o prazer de falar, não, esse eu quero moldar, parecido comigo, imagem e semelhança nossa. E Ele moldou o homem. Então, foi Ele quem nos criou. E foi Ele que falou, não, agora eu vou me tornar carne, vou habitar no meio dos homens, eu vou viver como os homens. Ele, enquanto Criador, Ele pode se humanizar, e Ele já fez isso, nós lemos isso no Evangelho de João, capítulo 1. Mas deixa eu te falar uma coisa, você nunca será Deus. Aquele que tentou ser Deus, aquele que tentou tocar na autoridade de Deus, chama-se Lúcifer, Satanás, e ele foi expulso da presença de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, não queira ser igual a Deus, prostre-se diante dele, porque ele é digno de nós nos prostrarmos em adoração. Ele não é aquele que fala, não, eu quero ser igual a ele. Não, nós nunca seremos igual a ele. Nós sempre seremos devedores dele, porque aquilo que ele fez por mim e você é impagável. O preço que ele pagou é muito alto. Não existe possibilidade de você fazer um financiamento na Fininvest da vida aí para pagar. Não, Deus, agora eu vou. É impossível. Ele se fez homem, ele viveu como eu e você, ele sofreu e sofreu muito mais para que eu e você tivéssemos vida. E por isso mesmo nós temos que entender que ele, como Criador,
o Eclesiastes 5:2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Eu posso atravessar a rua ali, eu nunca vou andar de avião, tenho medo de andar de avião. Eu estou atravessando a rua, cai um avião em cima de mim. Morreu de acidente de avião, sem nunca ter andado de avião. Porque nós estamos sobre a terra, então nós somos sujeitos às intempéries dessa terra. Mas Deus não, Ele está no céu, Ele controla tudo isso. A palavra de Deus fala que Ele tem o universo na palma das suas mãos. Meu irmão, se Ele conhece todas as estrelas, mais ou menos, aproximadamente, conforme o cientista, 6 sextilhões de estrelas, ou seja, pega 18 zeros depois do 6. E Deus chama uma pelo nome, cada uma delas. Você vai olhar, não, eu conheço as 3 Marias, o Cruzeiro, a constelação tal, tal. Não, Deus conhece cada estrela pelo nome, porque foi Ele quem criou. Deus te conhece pelo nome. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você sente, Ele sabe os seus problemas, Ele sabe as suas alegrias, Ele sabe tudo a seu respeito, porque foi Ele que te criou. Então Ele é digno de ser respeitado, de ser reverenciado, adorado, de ser exaltado. Só Ele, nenhum outro, nenhum outro. Entenda isso. Nós, enquanto criaturas de Deus, nós precisamos entender que nós não fomos criados por acaso. Não houve uma explosão, não. Deus nos fez para contemplar, para coroar a criação dEle, para ter comunhão com Ele. Mas nós somos inferiores, nós somos menores do que Deus, mas não por ser menor do que Ele nos ama menos, pelo contrário. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 1, versículo 11, diz que Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Preste atenção nisso. A hora de, e aqui eu estou falando não para você fazer isso, não faça. Mas quando nós lêssemos esse versículo, veio para os que eram seus, e os seus não receberam, era para a gente fazer aquela cara de tristeza e falar, misericórdia, quanta gente tem nesse mundo se perdendo. Mas quando nós que aceitamos Jesus, que estamos servindo a Deus, lemos o versículo 12 que fala, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Era hora de você estar lendo sozinho, lá na sua casa, que seja a Bíblia, e você leu, você tinha que falar, glória a Deus! Nós tínhamos que pular, festejar, porque eu fui feito filho de Deus, você foi feito filho de Deus, e somente os filhos têm direito à herança. Os servos não têm direito à herança, somente os filhos têm direito à herança. Os funcionários não têm direito à herança, somente os filhos. Então eu e você somos filhos, nós temos direito a uma herança no céu, nós temos direito a uma herança de eternidade, nós temos direito a uma herança de um dia nos assentarmos na mesa com o Pai e banquetearmos ao lado de Deus. Eu e você temos direito a essa herança. Não abra mão, não troque a sua herança por qualquer coisa, meu irmão. Adore ao Senhor, se prostre diante desse Deus maravilhoso, porque Ele se fez carne, habitou no meio dos homens, sofreu, para que eu e você pudéssemos ser participantes dessa herança, para que eu e você pudéssemos ser participantes da glória de Deus. Agora, para participar da glória de Deus, você precisa também participar do que nós podemos chamar de sofrimento. Como assim, pastor? Eu vou ter que me crucificar? Não, você precisa dizer não ao pecado, você precisa dizer não para o mundo, você precisa consagrar a sua vida para o Senhor, porque se você não fizer parte desse sofrimento, que é um sofrimento santo diante de Deus, você não será participante da glória. E Ele te espera na glória. O Senhor espera a mim e a você, para estarmos junto com Ele. O Senhor está próximo, queridos, o Senhor está próximo. Ele não é um Deus distante, Ele não é o Deus distante. A palavra de Deus diz, perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá os desejos que o temem e ouvirá o seu clamor e os salvará. A palavra de Deus não diz, Ele ouvirá o seu clamor e os prosperará.
e os enriquecerá. Não, e os salvará. O objetivo de Deus para a sua vida é te ver salvo. O objetivo de Deus para a sua vida é te ver um dia com Ele na eternidade. Se você conquistar bens aqui, se você prosperar financeiramente, amém, glória a Deus por isso. Mas a sua riqueza não vale nada diante do que Deus tem preparado para você. O livro de Eclesiastes fala claramente sobre isso. A riqueza não tem valor diante do que Deus tem preparado para mim. A sabedoria que eu adquiro aqui no mundo, se não for a sabedoria que vem do alto, é tolice, não tem valor. Nós vimos na aula passada muito dessas coisas. E que maravilha. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Está lá em 2 Coríntios capítulo 6. Preste atenção, porque vós sois templo do Deus vivente. Em 1 Coríntios 3, 16, 17, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Pastor, será que Deus está próximo de mim? Não, Ele não está próximo, Ele está em você. Entenda isso. Deus está tão próximo, mas tão perto que Ele está dentro de você. Ele habita em você. Então, quando você se envolve com qualquer coisa que desagrada a Deus, sabe o que você está fazendo? Você está jogando terra na habitação de Deus. Você está sujando a casa de Deus, porque você é a casa de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Então não suje a habitação do Espírito Santo de Deus. Não contamine com as coisas desse mundo o lugar onde Deus escolheu para morar. Aqui nós nos reunimos como corpo de Cristo, mas Deus não mora nesse lugar. Deus mora nesse lugar aí, ó, em você. É aí que Ele quer morar. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus está tão perto, mas tão perto, que eu posso tocá-lo. Pastor, cuidado, você vai falar heresia. Não, é porque eu posso tocar com a minha oração, com a minha adoração, com o meu louvor a Ele. Eu posso tocar com a minha vida em santidade. É a hora. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Essa semana, foi sexta-feira. A hora que eu cheguei, eu contei para a pastora Juliana, porque foi muito interessante. Foi engraçado. Eu fui no banco, né, pagar algumas contas, e tinha que fazer uma previsão de uma retirada, porque não dava para retirar naquele dia. E aí eu virei para a senhora que estava lá do lado de fora do Banco do Brasil, fazendo atendimento. Falei: minha senhora, eu preciso fazer saque segunda-feira, 10 da manhã, porque eu vou viajar, e eu preciso desse dinheiro. E ela pegou meu cartão para ir anotar, e ela falou assim: para onde o senhor vai viajar? Eu falei: eu vou para os Estados Unidos. E na verdade eu ia tirar um dinheiro que nem era meu, é um dinheiro que era para levar. Eu ia ter que fazer um saque de 15 mil reais. E tinha uma jovem que trabalha no banco também. E essa mulher virou para anotar os meus dados, e aquela jovem virou e falou assim para mim: meu sonho é casar com um homem rico, para poder não trabalhar mais e poder viajar. E eu virei para ela e falei assim: você sabia que esses homens que você falou são vazios e não tem nada para te oferecer, só tristeza? E ela, de cabeça baixa. Aí eu falei assim: mas eu vou te dar uma oportunidade. Ela levantou a cabeça na hora para olhar para mim. Ontem eu contei essa história para minha mãe, e eu falei assim: pastora Teresa, eu pensei comigo, ela deve ter pensado: esse homem vai me cantar e vai me levar com ele na viagem. Eu falei: eu vou te dar o final de semana para você pensar. Ela chega e esboçou um sorriso. Falei: aceita Jesus, porque Ele vai te dar alegria verdadeira. Não é homem rico que vai te dar paz, que vai te dar alegria. Você está precisando é de Deus na sua vida. Essa mulher baixou a cabeça, acho que ela sentiu vontade de chorar, porque o semblante dela caiu. Sabe o que é isso, queridos? É você cortar o mal, é fugir da aparência do mal. Se Deus habita em você, a hora que, coitada, vou falar uma coisa que nem sei se a mulher é, a hora que uma vagabunda qualquer aí na rua te oferecer qualquer coisa, homem de Deus, olha, eu não posso, não, crie vergonha na cara,
me respeita. Seja duro. Prega Jesus na veia daquela mulher. Fala, você está precisando é de Deus, minha filha. Você está precisando é de aceitar Jesus, para você sair dessa vida imunda que você está levando. E da mesma maneira as irmãs. Sabe o que é isso? É você mostrar para o mundo que você é templo do Deus vivo. Para trás de mim, Satanás. Se eu e você somos habitação de Deus, então Ele não está próximo, Ele está em nós. E quando nós falamos muito de orar, de buscar a Deus, Deus se importa com isso. Deus valoriza isso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 29. E aí eu já estou partindo para o final, viu, queridos? No máximo, dentro de umas 2 horas, estarei terminando. Jeremias, capítulo 29. Quantos acharam, digam amém. Então vamos lá para o versículo de 11 a 14. Diz assim a palavra de Deus: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Mas olha que interessante, no meio desses versículos, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é buscar de todo o vosso coração? É buscar com o seu espírito, é buscar com entendimento, é buscar, como o apóstolo Paulo fala, de oferecer a Ele o nosso culto racional. O que é isso, pastor? É ter entendimento do que você está fazendo, é ter entendimento daquilo que você está pronunciando na sua oração, é ter entendimento do que você está falando diante de Deus. Nós fomos fazer um encontro, e eu ia ministrar a palavra de libertação no sábado à noite, e eu todo, pastor, na época líder da intercessão, entrei para dentro do salão, coloquei uma adoração, e já comecei, Deus, eu quero sua presença nesse lugar. O Espírito Santo, então, começa a orar certo, não ora errado não. Eu falei, Deus, espera aí, sou pastor, sou líder de intercessão, orando errado, o que está acontecendo? O Espírito Santo falou, antes de querer a minha presença, anule a sua vontade. Antes de querer a minha presença, anule o pecado que há em você. Antes de querer me pedir alguma coisa, se ofereça para mim. A nossa oração é isso. A sua vida de oração não chega, Deus, a tua palavra diz que eu tenho promessas do Senhor, então eu estou aqui para reivindicar as minhas promessas. Não. Deus, a tua palavra diz que eu tenho promessas, mas eu estou aqui para me prostrar diante do Senhor, para me entregar para o Senhor, porque no tempo certo, meu querido, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. As promessas vão se cumprir, uma a uma. Não vai ficar nenhuma promessa que Deus tem para você sem cumprir. Nenhuma vai passar da hora. E a gente canta, não morrerei enquanto as promessas não se cumprirem em mim. Você pode morrer sim, sem as promessas não cumprir na sua vida. Preste atenção no que você está cantando. Se você não tiver intimidade com Deus, se você não for obediente à palavra de Deus, você vai morrer e as promessas de Deus não vão cumprir na sua vida. Então nós temos que tomar cuidado, inclusive, com o que nós cantamos. Cantar com entendimento. Elas não vão morrer sem elas se cumprir. Se eu seguir verdadeiramente a palavra de Deus. A palavra diz o seguinte, então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Para que Deus te ouça, você precisa falar com Ele, você precisa expressar os seus desejos. Ele sonda os nossos pensamentos e esquadrinha os nossos corações, mas Ele espera uma atitude de que eu e você abramos a nossa boca e falemos para Ele aquilo que nós ansiamos. E quando nós orarmos, cuidado, irmão, não vai, como diz, prometendo coisa demais para Deus, não. Deus, vou falar um negócio, o Senhor me der aquele emprego, eu te garanto, Deus, eu te prometo, que os 3 primeiros meses de salário meu, vai tudo para a igreja. Pastor, tem 1 ano que eu estou fazendo essa oração.
Sabe por que Deus te deu o emprego? Porque Ele sabe que você não vai cumprir. Porque você tem conta para pagar, que você tem família para sustentar. Então seja inteligente, faça uma oração inteligente. E como eu falei no começo, você não sabe o que falar? Se você não é batizado com o Espírito Santo, procure, busque no Senhor ser batizado com o Espírito Santo. Você não sabe o que falar para Deus? Começa a falar em línguas, vai orando em línguas. Pastor, quanto tempo? Se você conseguir falar muito tempo em línguas, amém. Deixa o Espírito Santo fluir através de você. Vai ter vida no Espírito Santo. Vai falar em línguas. Porque quando você começar a deixar o Espírito Santo se expressar em você, a hora que você vê, você já matou a sua carne, você já anulou a sua vontade, e você está buscando só um interesse, fazer a vontade do Pai. Por que nós temos dificuldade de fazer a vontade de Deus? Porque nós não anulamos a nossa carne. E você só vai conseguir anular a sua carne quando você tiver vida com o Espírito Santo de Deus. Quando você deixar o Espírito Santo transbordar, tomar o controle da sua vida. Se você não fizer isso, você nunca vai conseguir matar a sua carne. Nunca. Abre lá para a gente encerrar, livro de Números, capítulo 30. É como dizer, uns casos desse, irmão, ela falou que uma pessoa fez um voto, falou assim que a primeira venda que ele fizesse, o que fosse entrar como nota de 100, ele ia entregar para o Senhor. E fez uma venda muito grande e a pessoa pagou só com nota de 100. Eu vejo o negócio como se Deus falasse assim, agora eu quero ver. Agora é a hora de você ser fiel. Vamos ver se você vai honrar mesmo o seu voto. É na hora dessa que a gente passa um aperto, irmão. Vamos lá, Números capítulo 30, versículo 1 e 2. E falou Moisés aos líderes da tribo dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. O livro de Números, capítulo 30, vai falar sobre todos os votos. Quando uma filha fizer um voto, e o seu pai escutar esse voto e não impedir, então ela vai ter que fazer o voto. Quando uma esposa fizer um voto e o marido não... opa, peraí, não fala isso não. Ela vai ter que fazer. Então o livro de Números capítulo 30, ele vai falar sobre isso. Agora, preste atenção. Nós falamos muito sobre isso na rádio, né, pastor Luiz? Que Jesus, ele veio para cumprir a lei, mas em alguns aspectos ele fez ficar mais difícil. Não adulterarás. Aí Jesus fala, se você olhar, você já adulterou. Se você pensar, você já adulterou. Agora tem algo que Jesus não fala no Novo Testamento. Jesus não muda essa lei. Ele não fala sobre votos. No Novo Testamento você não vai encontrar passagens sobre isso. Sabe por quê? Porque ele continua valorizando uma coisa, a sua palavra diante de Deus. Você quer pegar um crente, irmão? A hora que ele começa a falar, você vira e fala assim, irmão, diante de Deus, é isso mesmo. Assim, pastor, veja bem. Se ele falar um veja bem, então, você pode ter certeza que aquilo que ele falou é lorota. O que nós concluímos com tudo isso, queridos? Eu espero que você tenha aprendido. Todo mundo que vem aqui fala que nós temos uma igreja muito bonita, confortável, né? Um ar-condicionado bom, um som de qualidade, caro. Mas deixa eu te falar, nós podemos ter tudo isso aqui. Nós podemos ter a melhor equipe de louvor do Brasil. Nós podemos trazer aqui os pastores mais eloquentes. Nós podemos pregar aqui as palavras mais emocionantes da face da terra. Mas se nós não estivermos adorando a Deus verdadeiramente, não vai valer nada isso aqui. Isso aqui um dia vai cair, vai acabar. Mas se você estiver adorando a Deus verdadeiramente, se você estiver buscando a Deus, se você estiver lendo a sua Bíblia, orando, jejuando, né? Ou de repente lendo a sua Bíblia. Por exemplo, eu tenho a Bíblia instalada aqui em 3 versões diferentes, mas eu uso isso aqui para colocar as minhas palavras, para ler a Bíblia, claro também para receber e-mail. Eu não uso isso aqui para misturar, como se diz, o que é santo com coisa inútil. Então isso aqui para mim é facilidade, é praticidade. Mas se eu não estiver adorando a Deus, queridos, como eu falei, isso aqui vai acabar, mas você não. Você é templo do Deus vivo. Eu queria te convidar para ficar de pé. Para que o templo do Deus vivo se coloque de pé.
Paz, aquilo ali era adoração. Aleluia. Amém, Carol? Vamos cantar uma canção para a gente terminar, para que nós possamos adorar ao Senhor, que você possa prestar essa adoração ao Senhor com entendimento de que Ele está aqui. Põe a mão no seu coração e fala assim: Ele está aqui na igreja que sou eu, no templo que sou eu. Feche seus olhos e adore ao Senhor. Senhor poderoso Deus. Santo. Adore ao Senhor, porque a santidade dele está nesse lugar. É o Senhor. Queridos, enquanto o Ministério de Louvor continua ministrando, você que até hoje não tinha o entendimento de que você é morada do Espírito Santo, que até hoje você não entendia que o Espírito Santo habita em você, e quer que a partir de hoje Ele habite em você, que você fala: Senhor, eu preciso ter mais intimidade com o Senhor, eu preciso entregar a minha vida para o Senhor de uma maneira mais intensa. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar com você, eu quero orar com você, mas saia do seu lugar, vem aqui e fale: Deus, eu preciso me lançar diante do Senhor, porque a partir de hoje eu sei que eu sou morada do Deus vivo. Se você quer ter um novo nível de intimidade com o Senhor, vem aqui. Nós queremos abençoar a sua vida. É o Senhor Deus poderoso. Aleluia, que haja derramado do teu Espírito nesse lugar, Digno de louvor, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Aleluia, É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. adoremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Vocês estão aqui na frente, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Às vezes nós pensamos que o transbordar do Espírito é a pessoa perder o controle e cair no chão. Não. O transbordar do Espírito é nós passarmos por transformação de vida.
É nós termos uma transformação daquilo que nós éramos para aquilo que o Senhor espera que nós sejamos, para aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. E isso vem através da comunhão, isso vem através da intimidade, da busca constante do Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu quero profetizar sobre a sua vida, queridos, que o Espírito Santo vai transbordar na sua vida, que o Espírito Santo será algo real na sua vida a partir de hoje, que o Espírito Santo ele vai caminhar com você, que aonde você estiver, ali estará o Espírito Santo de Deus, e no nome do Senhor Jesus você será uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheio da unção do Senhor. Em nome de Jesus, a sua alma será curada pelo Senhor, porque Ele habita em você a partir de hoje. Você, igreja, estenda suas mãos para cá. Seja abençoador dessas pessoas que estão aqui à frente. Pai, essas pessoas vieram aqui, Senhor, porque entenderam que são templo do Deus vivo, que precisam do Senhor habitando nelas. Entenderam que sem o Senhor não é possível continuar, ó Pai. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, essas vidas. Tudo aquilo que não foi o Senhor quem colocou, nós te pedimos que o Senhor possa limpar das suas vidas, que o Senhor possa tirar, ó Pai, tudo aquilo que possa impedir o Senhor de habitar na vida deles. Nós declaramos, será tirado em nome de Jesus, porque o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui na frente. E nós profetizamos, sejam livres, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, que haja o fluir da unção, que haja o fluir da autoridade do Senhor na vida de vocês, e que vocês desfrutem da presença viva do Espírito de Deus em vocês, em nome de Jesus. Nós declaramos cura da alma, cura do físico, em nome de Jesus. É chegado o dia que o medo não terá mais espaço, que a vergonha não terá mais espaço, porque o Espírito Santo de Deus dá um espírito de ousadia e não espírito de covardia e vergonha. E virá sobre vocês o Espírito Santo do Senhor. Sejam cheios. Vocês que estão aqui na frente, olha para cá. Põe a mão no seu coração e fale comigo bem forte. Fala: Senhor Jesus, eu entrego o meu viver, o meu pensar, o meu agir, o meu falar ao Espírito de Deus. E te peço, Senhor, a partir de hoje, habite em mim poderosamente, transformando a minha vida naquilo que o Senhor sonha que eu seja, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que você também seja cheio do Espírito Santo de Deus e entenda que você é a habitação desse Deus vivo. E nós estamos aqui para adorá-lo, amém? Deus abençoe. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida.
MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.